especiais. Ótimo. Bom, caiu. O que eu estava falando antes do link cair é o seguinte. Eu preciso, antes da gente falar sobre esse tema, fazer uma observação. Não se utiliza mais o termo portadores de necessidades especiais. Por quê? Portar é segurar. Já ouviram falar, quem assiste jornal, em algum momento da vida você vai olhar para ver. O indivíduo invadiu a loja e estava portando uma arma. Por quê? Portar é segurar, é algo que você tem posse, mas é opcional. Eu posso portar uma arma ou não. Eu posso ou não, é algo que eu quero naquele momento. Se eu fosse, lógico, o ladrão, né, a pessoa que está ali assaltando, eu escolhi. E aí, por que é errado utilizar portadores de necessidades especiais? Porque uma pessoa que tem uma deficiência física, por exemplo, ela não escolhe. Muitas vezes ela já nasce assim. Então, utilizar esse termo portadores é muito errado porque a pessoa não está portando o que ela é. Ela não tem opção. Hoje eu sou deficiente visual. Amanhã eu não quero ser, então eu não vou ser mais. Não é assim, não funciona assim. Então, por isso que esse termo portadores de necessidades especiais caiu. Outro ponto, além da palavra portadores, deixa eu pegar aqui um. Aqui, ó. Por isso que eu coloquei entre aspas, né? Além de portadores, o que mais que está errado? Se não foi nem eu que falei, tá? É uma pessoa que é cega que falou. Então, as palavras dela, né? Ela falou assim, falou, Lucas, acho que a Gi deve conhecer, acho que é o Carlos. Lucas, qual é a diferença entre a gente? Ele é cego, esse rapaz. Aí eu falei, como assim, Carlos? Em que sentido você está falando? Não, qual que é a nossa diferença? Porque muitos me chamam falam que eu tenho necessidades especiais. Que necessidade especial eu tenho? Ele falou, né? Falei, sei lá, cara, qual que é? Aquele é gozador, ele gosta de brincar. Falei, eu não sei, eu não tenho. Falei, exatamente. Não tem nenhuma necessidade especial. Eu só sou alguém que não vejo. Mas eu sou como você, Lucas. A única diferença é que eu não enxergo. Então, essas necessidades especiais também, a gente tem que cortar toda essa expressão, portadores de necessidades especiais, substituir pela deficiência. Então, deficiente auditivo é quem não escuta, né? Exatamente. Deficiente intelectual é aquele indivíduo que tem algum problema que comprometeu a inteligência. Então, são pessoas que têm... A gente sabe, por exemplo, uma pessoa que tem 20 anos e tem uma mentalidade de 3 anos, por exemplo, por conta de uma doença. Um deficiente intelectual. E o deficiente visual, que é o que a Helene falou, é a pessoa que tem parte da sua visão comprometida. Porque o que não enxerga nada é cego. O Carlos falou. Esse negócio do deficiente visual, ele falando, né? É quem ainda tem, porque algumas pessoas enxergam 20% ainda. Então tem 15% de uma visão. E talvez nada da outra. Isso é deficiente visual. A visão do paciente está prejudicada. Pode ser por um acidente, pode ser por conta de uma doença. Talvez já nasceu assim, talvez não. Lembra que eu falei da retinopatia diabética? Ficou cego porque não cuidava do diabetes. Diabetes compensou, ficou muito alto, o excesso de açúcar, entre aspas, comprometeu os vasos dos olhos. Arrebentou o olho e ele não consegue enxergar, fica cego. Retinopatia diabética. Pressão alta, deixa cego também. Enfim, aí, então pode ser uma doença. Enfim, de uma forma ou de outra, eu preciso substituir, tirar esse termo portadores de necessidades especiais para deficiente visual. Deficiente físico, deficiente auditivo, deficiente intelectual, é assim, tá bom? Então, mas eu deixei durante a aula, você vai ver que tem várias vezes, mas eu procurei sempre colocar entre aspas ou riscar, para a gente entender que não é mais assim que a gente fala. Lógico, antigamente se falava, isso está em lei, sim, mas as coisas mudaram, né? Assim como a gente não fala mais mal de Alzheimer, se fala doença de Alzheimer. Mal de Parkinson, se fala doença de Parkinson. AVC, agora é AVE, acidente vascular encefálico, e não mais cerebral. Então, as coisas mudam e a gente tem que estar atualizado, tá bom? Vamos lá. Bom, eu fiz um resumo,
antes da aula terminar, então eu não vou fazer isso, não vai ficar repetitivo, mas foi tudo o que eu falei para vocês antes do link expirar. São os capítulos que a gente viu anteriormente. Tem? Você fala o que? Os capítulos? Os capítulos? Tem. Tá nessa aqui, ó. Não, tá nessa aqui, ó. Esse é o capítulo 8, que a gente vai entrar agora. Capítulo 8. Então, esses aqui são todos os capítulos que a gente falou anteriormente. Calma aí que você vai jogar uma prova difícil. Pode... E quando a pessoa é especial? Aham. Especial em que sentido? Por exemplo, Down é uma criança que tem Down. Um exemplo, né? Não é um Down tão animado, sabe? Tipo assim, ele tem 49 anos, mas a idade mental é 6. Isso. Não, então, o que eu falo, o termo correto é deficiente intelectual. O termo correto mesmo é assim. O pessoal usa, né? É. Sempre quando está referindo a ele, É. ele é especial. É. Ele é especial. Isso. Porque isso tem... Tudo bem? Beleza? E aí, Cristian? Isso tem muito a ver com raízes infelizmente, de costumes e falas da sociedade. Então, assim, não, o paciente não se incomoda. O certo é deficiente intelectual. Mas se ele, com 40, um exemplo, né, 49 anos, se ele já... se todo mundo chama assim, desde que ele nasceu, e ele não se incomoda, e se não é possível utilizar o termo correto, senão vai causar... Enfim, a família vai ficar nervosa, né? Então não tem problema. Mas, lembrando que o correto mesmo, é deficiente intelectual, porque ele é só uma pessoa normal. Nesse sentido, ele não é especial. Qual que é a ideia? O que os críticos falam? A pessoa não é especial. Ela não é. O próprio Carlinhos fala também: olha, cara, eu não sou melhor que você. Ou pior, que normalmente, qual que é o termo que se assemelha, se associa? Que é alguém que é um coitado que precisa de ajuda, que não consegue fazer nada sozinho. Esse Carlinhos contou uma experiência, ele foi no restaurante, e aí a atendente, a moça lá, a garçonete, falou assim para ele, estava ele um amigo, né? Falou para o amigo dele. Ele estava do lado, assim, sentado, e aí o amigo dele do lado. E aí a garçonete falou para mim, olha, rapaz, você vai para o céu. Aí o amigo dele falou, eu vou para o céu por quê? Falou, você está ajudando o ceguinho. Puxa, como você tem um bom coração. Tadinho do ceguinho, você está ajudando ele. E aí o amigo dele falou, não, ele veio com as pernas dele, né? Eu só ajudei a chegar aqui. Mas ele veio com as pernas dele. Ele come, ele bebe, ele faz tudo normal, ele só não enxerga. E aí, ela achou que o Carlinhos, que é o cego, também não ouvia. Então ela ficou falando várias coisas e ele estava ali ouvindo tudo. E aí o amigo dele falou, além de ele só não enxerga, tá? Mas ele escuta, ele está escutando tudo que você está falando. Ou seja, assim, porque essa é a ideia. Meu Deus, coitado, ele é especial. E aí, às vezes, isso pode trazer preconceito, sabe? Mas, nesse caso, pode chamar, não tem problema, se o paciente não achar ruim. Mas o correto mesmo porque você tem... né? Porque você tem essa associação. Pô, você não vai fazer isso comigo, né? Eu sou especial. Eu sei como é. Então, essa é a ideia da aula de hoje. A gente vai ver alguns olha, viu? Fui cortando tudo, ó. Cortando, porque isso é cortando o termo, né? Errado. Se quiser, eu esquento. Posso até desligar. Quer ver? Precisa não? Não foi nem eu que coloquei. Quando eu cheguei já estava. Eu gosto frio um pouco, mas... É porque a noite está esfriando, então... então. Vamos colocar lá para aí. É porque agora está noite está esfriando. Galera, peraí, tá? Só tá arrumando a temperatura. Então. Essa pessoa acha que acabou a aula. Eu vou sair, peraí. Vai ficar gravando. Bom. E aí, um termo... melhorou? Logo vai esquentar. Obrigado, Chico. Mas assim, o que a gente tem que ver muitas vezes,
A gente vai fechar aqui em deficiente físico. Ou seja, é alguém que tem alguma limitação no corpo, tá? Não anda, não tem... Alguém, por favor? De ansiedade? Ansiedade aí já é provavelmente um transtorno. Aí não se enquadra como deficiência, assim. Mas não, isso tem vários nomes. Tem o transtorno de ansiedade maior. Tem vários termos que os médicos utilizam, mas a ideia sempre é ansiedade. Aí não é alguém deficiente. É alguém normal que tem só alguma doença, nesse caso é um transtorno, que ela fica muito ansiosa, tá bom? A deficiência que sempre vai ser de 4 tipos, geralmente. A física, que é o que a gente vai falar mais agora, que é a pessoa que, sei lá, tem um membro amputado. Um diabético teve que ir fazendo amputações, perdeu uma perna. É alguém que é cadeirante, ou alguém que não anda, então só mexe do pescoço para cima, como a gente tem alguns filmes, né? Como Eu Era Antes de Você, por exemplo, Mar Adentro e tantos outros filmes que retratam essa realidade de alguém que não se mexe do pescoço para baixo. Então, a ideia do deficiente físico é alguém que tem alguma limitação física que faz essa pessoa necessitar de alguns cuidados extras. Então, um cadeirante, por exemplo, precisa de alguns cuidados. Alguém que não anda, que é acamado, também é um deficiente físico, geralmente, por vários problemas, como doenças e por aí vai. A ideia é isso. E mais outros 3 tipos, né? Deficiente auditiva, não escuta. Precisa de um aparelho para ouvir melhor. Às vezes escuta pouco. Para escutar melhor, precisa de um aparelho. Ou não escuta nada. Precisa de um aparelho também. E deficiência intelectual, que é o que eu falei da capacidade intelectual ou do raciocínio. Muitas vezes isso fica comprometido. Então, são esses 4 tipos: intelectual, físico, auditivo e visual, tá bom? O que fugir disso é simplesmente uma doença ou alguma outra coisa. Ou um transtorno, alguma síndrome e tudo mais, tá bom? Obrigado pela pergunta. E aí, o que a gente tem que entender, galera? Pessoal do Zoom e meninas aqui. Muitas vezes, as pessoas acham que um cadeirante ou um deficiente físico, né, alguém que não tem um braço, não tem uma perna, ou que não consegue andar, por exemplo, que essa pessoa não necessita de atividade física. É uma associação lógica. Mas, caramba, poxa, como que ela ou ele vai fazer atividade física, professor? Se é cadeirante, não tem como. Então, deficientes físicos não são, muitas vezes, encarados como pessoas que precisam de atividade. Isso é completamente errado. Inclusive, eu acho que está aqui na aula, se eu não me engano, muitos profissionais formados em educação física não têm conhecimento suficiente para poder ajudar, para poder trabalhar com pessoas que têm deficiência física. Então, em uma aula que eu dei em outra turma, a aluna estava falando que chegou na academia com um cadeirante e o professor falou: olha, aqui a gente não trabalha com esse tipo de pessoa, assim. Aí ela falou: como você não trabalha com esse tipo de pessoa? Então, a gente não tem equipamento, a gente não tem preparação, e começou a listar. Então, vejam, é uma barreira. É uma barreira, né? Não estou falando que a vida é fácil, pelo contrário, é bem difícil, né? Mas a gente tem que entender que, independentemente da deficiência, o nosso paciente precisa de atividade física. Principalmente, né, se ele tem até mesmo uma deficiência física. O cadeirante tem. A gente pode ver nas Olimpíadas, pessoal de cadeira de rodas jogando basquete. Já viram? Eu acho fantástico. Corrida, enfim, e aí você percebe o quê? Que, na verdade, a limitação está na nossa cabeça. Então, muitas vezes, eu não trabalho, por exemplo, com cadeirante, alguma atividade física, porque eu acho que ele não vai dar conta. Mas a limitação está tudo aqui. Porque ele consegue, né? Se a gente adaptar, lógico, adaptação, né? Mas se a gente adaptar, pode ser assim que ele consiga. O nosso papel é estimular. Ah, não, mas eu sou cadeirante, puxa. Eu não consigo, sabe? Não, mas você não você já tentou? Não tentei, mas assim, acha? Mas se me indica um cadeirante sei lá, na academia, por exemplo. Mas você já tentou? Não, fala, vamos tentar, vamos lá, vou com você. E aí você vai estimulando. Em algum momento, esse paciente pode começar
e vai começar, provavelmente, a se interessar. E aquele incentivo, aquela motivação que você ficava sempre injetando, não vai ser mais tão necessário, porque ele vai entender que a limitação era aqui na cabeça dele. Ele conseguia sim fazer. Então, essa primeira frase fala: já sabemos que a atividade física é essencial para o bem-estar das pessoas. Sim, né? Como a gente aqui, ninguém é deficiente físico aqui, por exemplo. Isso, a atividade física é fundamental para mim e para você, com certeza. Melhora os músculos, melhora o sistema cardiovascular, articulação, ossos, raciocínio, memória, melhora, dá bem-estar, enfim, melhora muito o nosso corpo. Mas esses benefícios também podem ser gerados em alguém que é deficiente. Eu não posso excluir, né? Deixar de lado essa pessoa e não trabalhar atividade física com eles. Ok? Deixa eu só ver aqui. Acho que alguém falou alguma coisa. Deixa eu ver no chat aqui. Ô, Fátima. Bom, verdade, né? A Fátima é da turma da G. Ela é intérprete, né? Então, ninguém é melhor para falar disso sobre deficiente, por exemplo, do que ela, né? Em Libras. Em Libras. Fantástico. Ela trabalha com isso. Ela é intérprete. Aí ela colocou, dá para ler, né? Falou a verdade. Wellington, correto, é deficiente. Tá? Então, aí ela lida com pessoas assim todo dia, né? Com deficientes e tudo mais, tá bom? Então, vamos... professor, mas eu falei isso a vida toda. É um exercício, não estou falando que a gente não vai falar mais. Mas sempre tenta... cara, eu falei nada, ao contrário, tá bom? Em algum momento a gente vai conseguir. Isso é importante. Então, a ideia da aula de hoje é a gente compreender que cada indivíduo possui uma particularidade. O que é particularidade? Algo que é só seu. Algo que é só seu. Você tem uma característica, pode ser um hábito, pode ser um interesse, pode ser um desgosto, pode ser uma experiência, é algo que é particular. A gente tem a experiência dela. Eu tenho a minha experiência, né? Você tem a sua. Enfim, são particularidades que necessariamente precisam ser consideradas. Eu tenho que entender isso. Eu preciso entender, tá bom? Bom, e aí, óbvio, né? Se cada um tem a sua particularidade, essa particularidade é geralmente bem diferente da particularidade do outro. Significa que somos diferentes. É isso que significa. Bom, e a ideia também é entender o quanto é importante que o cuidador, você e eu, incentive. Sabe que às vezes eu acho que eu posso usar essa expressão, mas às vezes o nosso papel não é só, muitos associam cuidador a só ficar trocando fralda, dar banho, é isso também, tá? Mas não é só isso não. Às vezes o cuidador acredita mais no paciente do que a própria família, mais do que a própria família. Então, essa palavra incentivar quer dizer o quê? Motivar. Às vezes a família é preconceituosa, não acredita. E não, ou é super protetora. Não imagina. O Carlinhos fala, né? Ele falou, inclusive, em aula. O pai dele, infelizmente, faleceu, acho que quando ele tinha 28, alguma coisa assim. Enquanto o pai dele estava vivo, era o pai dele que fazia tudo por ele. O Carlinhos é o cego. Não ia no centro sozinho. Não fazia nada sozinho porque o pai protegia demais. Porque o pai, lógico, né, gente? O mundo aí fora, né, é uma selva, né? Até a gente que enxerga, vira e mexe, a gente está assim, enroscando aí, né? Pessoas maldosas, enfim. E aí o pai não era maldoso, o pai queria simplesmente protegê-lo, porque sabe como é o mundo. Enfim, aí ele faleceu, e aí o Carlinhos começou o quê? A fazer sozinho. Então hoje ele pede Uber, o cara é uma figura. Ele pede Uber, anda de mototáxi, vem trabalha no São Francisco. Se você já ligou para o São Francisco, talvez você já falou com ele. Ele é telefonista lá, atendente, né? Do PABX. Vem para o trabalho sozinho, pega transporte público, faz tudo absolutamente, vai para o bar, sai tudo sozinho. Por quê? O que aconteceu? Ele teve que se descobrir e entender que ele era capaz.
E aí eu, muito curioso, né? Ele falou, Lucas, pode perguntar o que você quiser. Ele é bem assim, muito carismático. E aí eu falei, ô Carlos, já que você me deu, então, vou fazer uma pergunta para você, mas se você não quer responder, você não responde. Cara, você não cai, não? Você nunca caiu? Como você não enxerga, ele não enxerga nada. Nada, como é que você não sofre acidentes? Falou, vixe, vira e mexe, eu tô caindo. Pô, vira e mexe, alguém me achou, eu caio por aí. Mas eu não paro. A mentalidade do cara. Mas isso não é motivo suficiente para eu não fazer as minhas coisas. Então eu caio, levanto e vou embora. E aí, o que eu entendi? Que realmente o nosso papel enquanto cuidador é tentar incentivar. Lógico, eu não estou falando que todo cego vai conseguir fazer o que ele faz, não é isso. Mas a família, muitas vezes, protege. E aí a gente tem que tentar incentivar. Não é entrar em conflito com a família, não é isso que eu estou falando, mas mostrar para o paciente que para ele saber que ele realmente não consegue, precisa tentar antes. Precisa tentar. E o tentar não é tentar sozinho. Não, a gente vai estar ali, vai dar apoio, eu vou ajudar, vou estar do lado. Olha, você não vai cair porque eu estou com você, por exemplo, mas incentivá-lo, motivar. Então, o cuidador acaba sendo, não gosto da expressão, mas é como se fosse também, trabalha como um, sei lá, um coach, não sei. Alguém que vai tentar despertar essa outra mentalidade no paciente. Tá? Então, é importantíssimo, né? É fundamental a gente entender o quanto é importante que o cuidador incentive a prática dessas atividades, físicas no caso, para que esses pacientes desenvolvam melhor as suas atividades do dia a dia. Vamos pegar um exemplo. Se um cadeirante vai à academia, começa a fazer musculação, provavelmente, em algum momento, ele vai conseguir sair sozinho da cadeira de roda, porque ele vai ter força suficiente para se erguer. Eu já vi vários vídeos assim. Inclusive, eu vi cadeirantes fazendo barra com a cadeira. Eu falei, cara, esse cara é muito forte, imagina. Levantando o peso dele todo, mais a cadeira, fazendo barra. Aquele exercício que você pega assim e puxa, né? E passar a cabeça para cima da barra. E eu falei, cara, isso é muito forte. Então, o benefício que o exercício físico traz é para melhorar no dia a dia. Então, a gente chegou atrasada. Um exemplo, a gente cuida de um cadeirante. Ela chegou atrasada. O cadeirante quer muito ir no banheiro fazer xixi. E não tá com... Ele não usa fralda. A gente perdeu o ônibus, ou alguém atrasou ela lá, sei lá. E aí, por ter força suficiente, como ele vai na academia, como ele faz exercício, ele consegue se transferir para a cadeira e fazer xixi, por exemplo, no banheiro, mesmo sem o auxílio dela. Então, as atividades do dia a dia desse paciente, que é deficiente, com certeza vão melhorar demais se ele começar a praticar atividade. Dei o exemplo do banheiro, mas tem tantos outros, banho e por aí vai. Bom, vamos falar sobre alguns benefícios dessas atividades. Coloquei entre aspas aqui de novo. Aqui. O ser humano está sempre em evolução, buscando a perfeição. E isso não é diferente entre as pessoas com deficiência. Tendo perfeição como melhorar a performance. Então, eu sou um professor hoje, eu quero ser um professor melhor amanhã. Então, eu preciso melhorar os meus resultados, tanto com os alunos, quanto, sei lá, me profissionalizar mais, ir para o mestrado que quero fazer, se Deus quiser, ano que vem eu entro. Enfim, quero melhorar. Quero ter uma performance melhor, ter melhor resultado. Isso acontece também com pessoas com deficiência, tá bom? Todo cidadão com deficiência tem o direito de participar de atividades físicas, mas para que isso aconteça é necessário que haja cada vez mais um incentivo, um estímulo por parte do cuidador. Muitas vezes o cara sabe, a pessoa sabe o que ela tem que fazer, mesmo sendo deficiente, mas ela não tem energia suficiente. Porque ela, imagina, por 20, 30 anos, todo mundo protegeu, ela ficou em casa, ninguém queria levar, de repente você chega na casa dela e fala, e quer levá-la para fora para fazer atividade, é difícil, né? 30 anos, um exemplo, 30, que é quase o caso do Carlinhos, que tinha 28. 30 anos, vivendo daquele jeito. De repente, você chega, você chega inovando, né? Propondo uma atividade. Então, a gente pode ter algumas barreiras, sim, mas o papel é
sempre estimular, motivar e por aí vai. Vamos falar alguns benefícios da atividade física voltada para os deficientes, principalmente deficientes físicos. Inclusão social, como academia. Cadeirante, às vezes, fica lá em casa, fica em casa ali sozinho, não sei o quê, vai para a academia e conhece pessoas novas. Vai para a academia, conhece um gatão lá, ou uma bonitona. Né? Já começa a namorar. E aí você fala, professor, mas esse deficiente físico namora? Claro. Carlinhos falou que tem gente que pergunta para ele se ele beija. Aí ele falou assim, gente, eu tô cego, eu tenho boca, eu beijo. Aí ele falando, né? Ou seja, é uma vida normal. E aí, como é que essa pessoa vai encontrar sei lá, uma gata, um gatão, sei lá, em casa, olhando para a televisão? Vai ver no máximo o Bruno Galhaço, né? O pessoal lá, é só. Agora, se essa pessoa vai para a academia, se ela vai para a igreja, por exemplo, sei lá, se ela vai na padaria, se ela vai fazer compra, se ela vai no parque, se ela vai numa viagem, se ela vem para a escola, é isso aí, gente. Se ela vem para a escola, ela começa a ter contato com outras pessoas. E aí, agora ela é visível. Você viu a menina ali? Na UFSCar tinha uma moça que eu nunca falei com ela, né? Mas eu sempre observava. Lá tinha um circular, a faculdade é gigantesca, muito grande, e aí tem um circular interno. De tão grande que é, tem um circular que fica andando lá dentro, para ajudar a gente a se deslocar. E esse circular é, obviamente, público, né? E aí ele tinha aquele elevador. Já viram um circular que tem elevador? Que o cadeirante só chega, aí você aperta no controle. Você não, né? Tem, aqui tem? Então, eu vou chegar lá. Quando eu cheguei na... Eu vou chegar exatamente aí, Gi. Quando eu cheguei em 2015, funcionava lindamente. E aí eu vi essa moça pegando. Eu falei, cara, essa menina é guerreira. Ela vinha lá da cidade, parava no ponto, subia, e eu falei, olha, como é que é exemplo, né? De repente, ali por acho que mais ou menos 2016 ou 2017, enterrou. Quebrou. Não arrumou. E aí eu falei, caramba, como é que essa menina vai... Como é que ela vai? Porque lá na faculdade, além de ser muito distante os lugares, ainda tem escadaria, tem mata, bem grande lá, bem grande mesmo. E aí eu ficava observando ela, né? Falei, não, será que agora ela vai desistir? Nada. Eu via, aí havia um revezamento com os amigos, se revezavam para ajudá-la, para subir escada, para, sei lá, para pegar, para descer a ladeira, para subir, olha, tinha umas subidas gigantescas lá. E aí, o que eu vim percebendo? A limitação realmente está tudo na nossa cabeça. E se essa pessoa tem pessoas com que ela possa contar, que pode ser um cuidador, pode ser um pai, um irmão, um marido, por exemplo, um amigo, ela consegue ir longe, certo? Então, a inclusão social é isso. E por que eu falo de inclusão social? Por que eu falo dessa menina? Porque ela era uma universitária normal. Quando tinha discussão, ela estava junto. Eu ia no restaurante, estava lá ela. Ia para a sala de aula, estava lá ela. E aí eu percebo o quê? A inclusão. Ela fazia parte dos alunos, da sociedade. Tá? Muitas vezes isso não acontece com deficientes. Bom, melhora da condição física, eu dei o exemplo de ficar mais forte, por exemplo. Desenvolvimento motor, autoestima. Caramba, olha, eu fui para a academia. Não, vou mudar. Fui para a igreja, para a missa. E aí tinha um moço lá, deu uma olhada para mim assim, eu dei uma olhada de novo para ver se era isso mesmo. Ele estava me olhando, você acha? E aí no final, deixou um bilhetinho assim, perto assim de mim. Assim. Aí a autoestima vai lá em cima. Por quê? A vida toda, por 20 anos eu achei que eu não pudesse namorar, sem ter alguém, casar com alguém, sei lá, enfim, noivar, não sei. E aí, de repente, alguém deixa um bilhete para mim, tá me olhando durante a missa toda, tanto a ponto de eu não conseguir prestar atenção no padre. O que é isso? Autoestima, ó, deve ter me achado bonita, né? O menino tá me olhando à toa. Autoestima lá em cima, tá bom? Então, a gente consegue também melhorar a autoestima por meio de atividades. Maior facilidade para fazer as atividades diárias. Eu já dei exemplo, por exemplo, a ideia aqui, sei lá, de ir no banheiro sozinho, né? Fazer a transferência, sair da cama para a cadeira para cama. Conhecimento do seu corpo.
Olha, eu sei que mesmo não tendo um braço, eu consigo fazer muitas outras atividades com um braço só. Olha, eu perdi o braço direito em um acidente de moto e eu descobri que eu consigo também escrever com a esquerda. Mesmo não tendo o braço direito, eu consigo andar de bicicleta. Eu sou ciclista. Eu vi um cara no Face, sei lá, esses dias, ele não tinha o braço esquerdo e não tinha a perna esquerda. Não tinha nem o braço e nem a perna esquerda. E o cara estava andando de bicicleta numa velocidade que eu fiquei chocado. Falei, agora esse me surpreendeu mesmo. Falei, como se o cara não tem nem o braço esquerdo, nem a perna esquerda? Como é que ele consegue equilibrar? E ele era ciclista, velocista. Fiquei chocado. O que eu percebi? Que, né, isso também, eu fico sempre avaliando esses vídeos, assim, essas coisas. A limitação, tá tudo aqui. E aí, o que ele conheceu? O corpo dele. Mesmo não tendo o braço esquerdo e a perna esquerda, ele conseguiu encontrar o equilíbrio, porque senão você não para na bicicleta, né? Tem que equilibrar, senão você cai. Mesmo faltando membros, ele conseguiu conhecer o seu corpo de forma a conseguir um equilíbrio para poder ser ciclista. E não é andar com rodinha, não. A bicicleta não tinha rodinha, era andar mesmo, hard, pesado e correndo bastante. Tem uma colega que fala, ela tem uns 25 anos. E aí ela falou, eu não sei andar de bicicleta. E ela é bem alta, assim. E aí eu falei, que louco, né? Eu falei, eu também não sei assobiar, tá tudo certo. Bom, o que mais? Troca de experiências. Então, o que você tem... às vezes, aqui é um encontro já de dois deficientes, por exemplo. Um completamente desmotivado, porque a família não motiva. Cuidador não incentiva, nada. O outro está num contexto diferente. O cuidador incentiva, a família não é super protetora, essa pessoa estuda, vai para a faculdade, trabalha, não sei o quê. Quando essas duas pessoas se encontram, há uma troca de experiência. Cara, estou de voltar meio triste, estou triste, né? Cara, eu não vou para o trabalho, não tenho trabalho. E aí, o que consegue, aí ele fala, não, por que não? Desculpa, eu sou cadeirante e tenho um trabalho. Eu sou cadeirante e viajo sozinho, inclusive. Pego avião até. E aí você tem uma troca de experiências entre pessoas deficientes e essa troca vai enriquecer e, de certa forma, imagino eu, motivar, com certeza, aquele que é um pouco receoso quando executa também as atividades. E aí tem tantos outros benefícios que podem ser elencados, né? Independência, o que é independência mesmo? Fazer sozinho, sem ajuda. Eu, por exemplo, consigo colocar o meu tênis de forma independente. Eu não dependo de ninguém para amarrar o meu cadarço. Tem deficientes que dependem, por exemplo, né? Então, a independência, sempre associe independência com autocuidado. É cuidar de você mesmo. Conseguir colocar o garfo na boca, conseguir comer sozinha, conseguir tomar banho sozinha, conseguir trocar de roupa sozinha, vir para a escola sozinha, ir para o trabalho. Independência é isso. Autocuidado. Cuidar de si mesma, de si mesmo, sem depender de outras pessoas. Autonomia é auto também, mas é autogoverno. Eu decido. Hoje eu decido, sei lá, vou pegar o exemplo da Juliana, hoje eu quero vir com um uniforme de cuidador. Eu quero. Ah, mas a minha mãe falou para eu ir com branco. Mãe, mas eu acho melhor ir com um uniforme de cuidador, mãe. Ela decide, por exemplo, é o autogoverno. É você tomar as decisões da sua vida, tá bom? Muitas vezes isso não acontece. Você acha uma família super protetora, um cadeirante, de repente esse menino faz o vestibular, passa em uma cidade fora, vai fazer engenharia na USP em São Carlos, por exemplo. Tem a USP lá cheio de engenharia. Imagina a família, o contraste. Como que você vai? Você nunca saiu de casa. Você vai estudar na USP sendo cadeirante e a mamãe mora aqui em Ribeirão. Você vai deixar a mamãe e começa o conflito. Muitas vezes, o paciente perde essa autonomia. Ele não pode escolher por si mesmo, porque a família corta na hora. Não, 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 não. Você só vai estudar se você passar na USP aqui de Ribeirão. Que aí a mamãe vai te levar todo dia, mãe e o pai vai te levar e a gente vai fazer tudo por você. Em São Carlos, você vai fugir das nossas vistas. A gente não vai conseguir garantir que você... Hã? Sim, exatamente. Exatamente.
Então, assim, o poder de decisão do paciente, muitas vezes, é quebrado. Não escolhe, não consegue escolher por si mesmo, tá bom? Por conta. Então, quando a gente pratica atividades, a gente estimula a independência, que é cuidar de si mesmo, né, sem depender de ninguém, e a autonomia, que é tomar decisões sobre a sua vida. Também melhoramos a socialização, eu já dei vários exemplos, né? Sei lá, academia, igreja, faculdade, escola, praça, clube, viagens, como a gente falou. Melhora a autoestima e a autoimagem. Caramba, não é que eu sou bonita mesmo? Eu sou cadeirante, mas eu sou bonitona. Ainda mais agora que eu comecei a fazer regime, professor. Mesmo cadeirante, tá tudo em cima. Meu cabelo, me deu corte, tava me deixando com o rosto redondo, isso é um rosto meio estranho. Cortei diferente, estou lá em cima, autoimagem. Você consegue olhar para si mesmo e se achar bonito, ou bonita, né? Sei lá, atraente, por aí vai. O que mais? Melhora as funções do aparelho circulatório, ou seja, circulação sanguínea, né? Toda vez que a gente pratica atividade física, a gente estimula o sangue, melhora a circulação, como o sangue chega nos nossos membros e por aí vai. Melhora o aparelho respiratório, a respiração, com certeza. Aparelho digestório, cadeirante. Muitas vezes tem problema de constipação. Não vai muitas vezes no banheiro, não consegue evacuar, muitas vezes. Às vezes é por falta, sim, pode ser alimentação, pode ser falta de água, mas às vezes é falta de atividade. Exatamente, porque eu não tenho movimento. E o caminhar, estava vendo um cirurgião, um cara seríssimo do YouTube, e ele estava falando que a caminhada é talvez o principal exercício físico que impacta diretamente como o nosso intestino trabalha. E aí ele estava falando sobre a importância de caminhar, que tem impacto direto em como o intestino, ou seja, quantas vezes eu vou evacuar por dia. Porque caminhar melhora o fluxo no meu intestino. Como que acontece o fluxo fecal, né? E aí eu consigo ir mais vezes no banheiro, de forma adequada e tudo mais. Então faz sentido a gente falar que o sistema, tanto o digestório, né, que é a parte da digestão, quanto também de evacuar e tudo mais, melhora. Reprodutor, melhora também. Quando você pratica atividade física, a liberação de hormônios, isso melhora o seu desempenho, por exemplo, sexual. Melhora a força e a resistência muscular, deu o exemplo do cadeirante que faz barra, e melhora o equilíbrio. Deu o exemplo do cara que não tem a perna nem o braço e consegue sozinho andar de bicicleta. Então, melhora o equilíbrio estático e o equilíbrio dinâmico. Equilíbrio estático é o quê? Estou parado, estou estagnado, estou parado, se eu fico em pé, por exemplo. Porque tem pacientes que, mesmo na cadeira, não tem força, não tem tônus muscular e ficam assim. Quando eu começo a fazer atividade, eles conseguem, mesmo sentados, ter um equilíbrio, e aí se forem mexer e tudo mais, isso melhora também. Consigo promover a saúde ou a manutenção da saúde, com certeza. Desenvolver habilidades motoras, como os cadeirantes que jogam basquete. O arco fica em cima. Lógico, não é tão alto, a cesta não é tão alta como os jogadores da NBA, exatamente. É diminuído por conta da altura deles, da estatura. Mas eles precisam melhorar as habilidades. Caramba, agora eu estou sentado. Já é difícil para quem está em pé. Imagina sentado para ter que acertar a cesta do basquete, o pessoal que joga. Não tenho. Então eu tenho que adaptar os meus movimentos para tentar atingir o alvo. Então, melhoro habilidades motoras, melhoro ainda habilidades funcionais. Deixa eu só ver uma coisa aqui que o paciente pode ter uma deficiência. Viviane, é verdade. A Viviane colocou um ponto importante aqui. Tá acabando esse link, eu vou abrir um terceiro. Quero comentar o que ela falou. Viviane, obrigado, você está corretíssima. Eu vou comentar o que você falou agora, tá? Galera, o link vai expirar, eu vou abrir um terceiro e jogo no grupo, tá bom? Então não acabou a aula ainda não, é só o link, eu vou abrir mais um e mando para vocês. A Viviane falou sobre pacientes deficientes que andam de carro sozinhos. Carros adaptados. Tem. As empresas, graças a Deus, já começaram a adaptar. Então, realmente, um cadeirante pode se deslocar.